amores, a Tiana novamente, certo? Para estar explicando um pouquinho, né? Revisando sobre os 2 capítulos, né? Até então visto em história, certo? Que é o capítulo 4. E demos início, né? Ao capítulo 5, que o capítulo 4 é toda família tem sua história, né? Toda família tem sua história, tem de como começou, né? Tem a nossa árvore genealógica, né? Que tem os nossos avós, primeiramente tem os bisavós, os avós, os nossos pais e depois vem nós, né? Então, desde os nossos bisavós, né? Vem toda uma história, tá certo? Tem todo um contexto. Por exemplo, a Tioná, né, propôs uma atividade em que vocês pudessem conhecer um pouco mais sobre a história de vocês, né, com a árvore genealógica, em que vocês iriam também estar entrevistando, né, poderia ser uma avó ou um avô, alguém da família, né, que conhecesse a história, né, da família e que pudesse repassar um pouquinho sobre esses costumes, essas tradições, de onde vocês vieram. Né? Então, a árvore genealógica é referente à nossa família. O nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, quem tiver, quem não tem, né? Filho único. E os nossos avós e bisavós. Não é isso? Então, esses costumes e essas tradições, nós herdamos deles, né? A maneira como nós cultuamos, né, alguma atividade religiosa, alguma tradição, né, alguma festividade. Por exemplo, todo dia 12 de outubro, a família da Tioná se reúne, né, para o almoço entre família, para celebrar, né, o Dia das Crianças, como também, por ser uma família católica, cultua, né, em agradecimento à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, já faz vários anos em que todos os dias 12 de outubro nós nos reunimos, tá certo? Então, a família de vocês também deve ter, não é? Então, é mais essa questão da história da nossa família, tá certo? E no capítulo 5, entra um pouco mais sobre as famílias do presente e do passado, né? Aqui a gente vai estar continuando, né? Contando a nossa história, de onde viemos, né? E como também conhecendo um pouco antes, né, das famílias do passado, que nós também herdamos, né, algumas tradições, alguns costumes que esses povos, né, do passado, que viveram aqui, trouxeram pra gente, ok? Então, entramos, né, na história dos indígenas, dos portugueses, né, e é mais voltado para a história do Brasil, né? O Brasil, ele foi descoberto pelos indígenas. Os indígenas foram os primeiros povos a habitar o Brasil, tá certo? Depois vieram os africanos e os portugueses, né? E todos esses povos, eles deixaram marcas, né, tradições para nós. Bom, meus amores, então, como vocês já sabem, os indígenas foram os primeiros povos a habitar o Brasil, tá certo? Depois disso, vieram os povos, outros povos de outros países, né, para estar habitando o Brasil, as terras brasileiras, como os portugueses e os africanos, tá certo? E outros povos de outras localidades, como os italianos e os japoneses, eles vieram para o Brasil em busca, né, de melhorias, né, na época. Então, como o Brasil é rico, né, em matéria-prima, como o café, cana-de-açúcar, dentre outros, né, outros países viram o Brasil, né, como um meio de crescimento, tá certo? Então, esses povos, eles vindo para as terras brasileiras, eles trouxeram junto com eles, na bagagem deles, os costumes, né, as tradições, tá certo? E as famílias brasileiras, né, adquiriu, né, acabou que sendo influenciada, né, nessa questão da alimentação, das vestimentas, nas crenças religiosas e nas festas populares, né? Como nós vimos mês passado, as festas juninas, né? Que há muito tempo, lá na França, né, era cultuada e que nós, né, adquirimos essa tradição, ok? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre as tradições e os costumes, né, dos indígenas, certo? Que eles, né, são divididos em grandes comunidades, né, que é conhecida como tribos,
certo? E essas tribos, elas se organizam em espaços, certo? Que é chamada de aldeias, ok? E cada aldeia, né, existe uma maneira deles trabalharem, enfim. Mas cada um tem as suas responsabilidades. Por exemplo, as mulheres têm a responsabilidade, né, da família, de fazer o quê? De cuidar das crianças, do preparo dos alimentos e também ajudam na agricultura. Já os homens são responsáveis pela caça, pela guerra e pela abertura, né, dos campos para poder cultivar, né, a agricultura, tá bom? E os membros mais velhos, eles são os principais responsáveis por transmitir as tradições e os costumes da família aos mais novos, certo? Como alguém já deve ter ouvido falar em pajés, né? Os pajés, dentro das aldeias, das tribos, eles possuem a maior experiência e que eles transmitem, né, esse conhecimento, né, toda a sua experiência para os mais novos, tá bom? Bom, meus amores, então é isso, certo? Espero que vocês tenham compreendido os conteúdos acerca do que a gente já, né, estudou e que a tia Iona deseja um bom trabalho, certo? Tanto de história quanto de geografia, tá? E a gente se encontra na sexta-feira. Beijo, tchau!